Louvado seja Jesus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja com todos, amém? Graças a Deus. Coloque a mão no seu coração. Ore assim comigo. Diga assim: poderoso Deus, amigo fiel de todas as horas, eu vim aqui hoje registrar que eu te amo, que eu preciso, que a tua presença floresça em mim, que o Senhor me resgate de pensamentos que não te agradem, que o Senhor me livre de reflexos deste mundo tenebroso, e que o Senhor alimente a minha fé, para que com essa reação, com essa ligação, os milagres venham a acontecer, que a tua palavra seja revelada, que o Senhor use o pregador e ministre ao meu espírito, me tirando da zona de conforto e alegrando o Senhor, por onde eu passar, onde eu for semeado, como um missionário do Senhor. É a minha oração, repreendendo Satanás e agradecendo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 21. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21. Olha só. Lamentações capítulo 3, verso 21, diz assim a minha tradução. Todo mundo achou, aliás? Está depois do livro de Jeremias, isso. Lamentações 3, verso 21, diz assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Olha a outra tradução. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Amém? Assente-se, por favor. O livro de Jeremias, no livro de Lamentações, seu livro, um dos livros dele, registra a frustração de um profeta. Um profeta que alertou o seu povo a mudar hábitos considerados pecaminosos, pois todo esse comportamento pecaminoso resultaria em desgraça, resultaria em dor, em mágoa, e tudo que este povo considerasse valioso seria destruído por causa do comportamento pecaminoso. Jeremias representa aquele pai, Jeremias representa aquela mãe, aqueles pastores que avisam, e que são taxados de vários adjetivos ruins, e que depois sofrem por ver a destruição daqueles que tanto avisou. Você já viu isso acontecer? A mãe e o pai falar assim: olha, não ande com pessoas que estão usando drogas, não ande com pessoas que são consideradas má influência, porque tudo é embalo. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não falarem a mesma língua. Ah, mas o meu filho não está usando, então é questão de tempo até começar a usar, porque fala a mesma língua. Aí o que acontece posteriormente? Uma porta começa a abrir outras portas, e assim vai. Primeiro algo precisa ser destruído, para depois ser construído. E vários valores são destruídos. E outros comportamentos começam a ser copiados. Meus irmãos, a mente humana, ela alcança dois aspectos da vida. O primeiro é a memória. A memória, ela alcança registros da nossa vida. O outro é a imaginação,
que são buscas do que a nossa vida poderá viver. Então, memória que registra passado e imaginação que busca a visualização do futuro. E Jeremias está falando sobre memória. Quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança, porque o cenário em que ele está vivendo é um cenário de destruição. Ele alertou o povo de Israel: vocês estão vivendo desobedientes, vocês estão fazendo tais coisas com crianças, vocês estão traindo a Deus, adulterando a Deus, seguindo esses demônios chamados de deuses. Vocês se afastaram de tudo que é correto, a família, enfim. E Jeremias vai avisando, e olha só, vocês abriram uma porta para o inimigo, vocês começaram a passar o sinal vermelho, e uma hora não vai ser acidente, uma hora vai ser uma catástrofe anunciada, e dito e feito. Quando a condenação veio, quando o povo babilônico veio, eles arrebentaram com o povo de Israel, eles pegaram as mulheres, as meninas, e o povo babilônico estuprou as meninas, vazou os olhos dos homens, matou muitos soldados, e os meninos escravizou, as meninas escravizou, os velhos escravizou, e tudo aquilo que eles tinham foi saqueado, tudo aquilo que eles consideravam importante foi saqueado, e agora eles estão todos em cativeiro, no meio da Babilônia, e está lá Jeremias, que por falar a verdade por esse povo, foi lançado pelo seu próprio povo, dentro de um poço seco. Estava magro, estava desidratado, porque falava a verdade, mas eles não queriam ouvir. Mas na verdade Deus estava o avisando, Deus permitiu tudo aquilo, porque Jeremias não foi morto, e não viu muita coisa. O próprio povo babilônico resgatou ele, e ele viu o seu próprio rei da época ter os seus 2 olhos vazados, diante do rei babilônico. Olha só que situação mais triste. Então, Jeremias escreve o livro de Lamentações. Em outras palavras, você já viu uma mãe assim? Meu filho, quantas vezes eu te avisei, e agora você está aí neste lugar. Minha filha, quantas vezes eu falei para você. E um pastor falando para alguém: mas quantas vezes eu disse para vocês pararem com isso? Quantas vezes eu disse para você parar de ser egoísta? E você taxou eu como uma pessoa arrogante, orgulhosa, como uma pessoa às vezes que não tem lógica nenhuma, porque é homem, porque é novo, porque é velho, porque é isso, e agora está sofrendo. E esse líder, esse pai, essa mãe, também está sofrendo, porque está vendo a pessoa que tanto amou, tanto ama, sofrer agora a condenação por algumas escolhas. Quantos casais eu avisei: não saiam da igreja, com o pretexto de se descompromissar com o trabalho missionário dentro da igreja. Daí a gente vai quando a gente quer, daí a gente deve ter um caminho mais fácil. Não existe, não é assim. O caminho mais fácil é a obediência. Daqui a pouco o casal está separado, porque algo interno começou a brotar. Quantas vezes você já avisou alguém? Quantas vezes você já foi avisado por alguém, e daqui a pouco estava lá, sofrendo as consequências? Não, pastor, mas eu amo a minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meus filhos. Amém, isso é bom, mas você não precisava sofrer tudo o que sofreu. Poderia ter estrutura se escutasse. Por isso que a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe. Jeremias está no meio do caos. Jeremias está vendo o seu povo sofrer absurdamente. E no meio de toda aquela catástrofe, Jeremias, ele é convidado, aliás, ele convida o povo a reconhecer o seu pecado, a reconhecer o seu erro, para que comece alguma mudança no povo de Israel. Porque, olhem meus irmãos, olhem para cá, Deus pode mudar qualquer situação, Deus pode reverter qualquer quadro,
desde que a pessoa reconheça. Se você já foi em algum grupo de alcoólatras anônimos, a primeira coisa que uma pessoa diz ali, meu nome é fulano de tal, eu sou um alcoólatra. É reconhecer. E Jeremias estava solicitando, convocando, convidando este povo a reconhecer a sua sujeira, o seu erro. Pelos seus pecados vocês estão caídos. O próprio Isaías, no outro contexto, diz isso. Pelos seus pecados, não culpe a Deus. Você começou a atravessar o sinal vermelho. Você se colocou numa condição de risco por arrogância. E a batida veio. E a situação veio. Você começou a dirigir alcoolizado. E a consequência veio. E lá pelas tantas, no último versículo, aliás, no versículo 21, Jeremias disse para si, eu quero trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. Olha só, com essa confissão, Jeremias está buscando lembranças que trazem esperança, trazer à memória aquilo que me impulsiona a vida, e não aquilo que trava a vida, aquilo que faz eu me projetar na caminhada, para um futuro aprovado. Porque quando você está vivendo num cenário só de desgraça, se você não trouxer à sua memória aquilo que te dá esperança e realmente tem valor, meu irmão, você vai entrar em depressão. Você só escuta e vê desgraça, uma calamidade começa a tomar conta de você. Já viu como é que fica a nossa casa, né? Ou dependendo do que a gente tem carro, quando tem dias e dias e dias seguidos de chuva? Começa a ficar tudo úmido, embaçado, depois começa a embolorar, começa por uma sequência. Quando você começa a escutar muitas notícias ruins, muita situação, você começa a ficar intoxicado. No período em que vivemos, ninguém aguenta mais falar sobre, ou ouvir falar sobre coronavírus, pandemia e isso. Um pouco antes disso, ninguém aguentava mais ouvir falar sobre política. Sempre ficamos intoxicados por uma coisa que não para de chover e coisa e tal, e nós temos que buscar a memória, aquilo que nos dá esperança. É isso que eu quero trazer, é isso que eu quero fazer, trazer à memória aquilo que vale a pena. Porque se eu ficar trazendo à memória algo que me trave, eu estou lascado. Eu contamino um monte de gente, e principalmente os inocentes, aqueles que são responsáveis, que eu sou responsável, aliás. Há pessoas que travam a vida com isso, né? Se perdem no vitimismo, daquela respirada assim, ó. Pastor, o senhor não conhece a minha mãe. Pastor, o senhor não sabe quem é o meu pai. Das maldades que eles fizeram. Eu preciso fazer algumas observações nessas realidades. A primeira observação que eu trago aqui, traga na sua memória o que você era e o que você é. Traga à sua memória aquilo que você era e aquilo que você é. Deixe isso bem vivo na sua mente. Como que era a sua história antes de você aceitar Jesus? E como que é a sua história hoje que você aceitou Jesus? Depois de um tempo. Como era a tua vida antes, sem ter aonde se refugiar? Sem ter a lógica de dobrar o joelho e saber que Deus está te ouvindo e poder esperar algo melhor dele que cuida da gente? Como que era a tua vida antes, em N situações? E como é a sua vida hoje? Não seja injusto com você. Traga sempre à sua memória a origem, talvez, da sua família simples. E agora, todas as suas superações. Foi Deus que te trouxe até aqui. Foi Deus que te trouxe até aqui. Eu lembro que eu morava numa casinha nos fundos, eu, meu pai de criação, a minha mãe de criação e o meu irmão. E muito pequenininhos, a casinha ela não tinha banheiro, era de madeira, nos fundos, e por 5 anos, mais ou menos, a gente morou ali, nessa casinha, mais ou menos.
A gente tomava banho de mangueira, tomava banho de bacia, podia estar frio, podia estar calor, 5 anos desse jeito. Olha só. E eu lembro que a minha mãe não tinha sapato para ir no médico. Uma vez ela teve que emprestar sapato do vizinho. Aí depois você começa a crescer, você não entende muita coisa. Senhor, por que o Senhor me permitiu isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? Por que não sei o quê? E daqui a pouco, quando você vai amadurecendo, você vai entendendo que Deus sempre cuidou de você. Ele sempre supriu a tua vida. Se Ele tirou de um lugar, se Ele colocou em outro, se Ele fez isso, se Ele fez aquilo, é porque Ele tinha um propósito maior e melhor. Não tenha dúvida. É porque Ele queria treinar você para algo específico. A origem simples sua, a superação, o exemplo dos teus avós, o exemplo dos teus pais, tudo isso fez você superar N situações da sua vida. Foi Deus que te trouxe até aqui. Foi Deus que fez isso na tua vida. Eu preciso que você entenda e reconheça isso. Foi Deus que abriu as portas do emprego, Ele que te abençoou com esse carro, foi Ele que deu livramento para você aquele dia, foi Ele, meu irmão, que te ensinou tal situação, e que te livrou de ser criado assim, ou ser criado, criado daquele jeito, foi Ele. Olha o que diz Davi, Davi no Salmo 19, versículo 13, também, da soberba, guarda aqui teu servo, para que ela não me domine, então serei irrepreensível, e ficarei livre de grande transgressão. Livra-me da soberba, de achar que eu cheguei até aqui, sem Deus, de achar que eu cheguei até aqui, sem precisar dEle. Não deixe a soberba te enganar o seu coração, a ponto de você achar-se autossuficiente, porque a pessoa que se acha assim, ela começa a ficar sem misericórdia, sem humildade, começa a viver injustiçado, brabo, sempre irritado com os outros, mas segue o mesmo sistema. Segundo ponto que me chama a atenção, olha só, esse livro está registrado até hoje, e ele tem objetivos. Conte para as gerações mais novas a sua história. Eles vão aprender algo que o Google não vai ensinar. Fale para os crentes novos que chegaram hoje e encontram tudo às vezes pronto. Às vezes nem sabem o preço que foi pago por tantos que aqui nem estão mais entre nós. Jesus já recolheu para deixar a base para chegarmos até aqui. Não é? Homens e mulheres que foram queimados vivos por não deixar de levar essa palavra. Homens e mulheres que tiveram a sua vida casta para que esse evangelho chegasse até aqui. Pessoas que dedicaram através da sua saúde, de tudo que fizeram até hoje, ou até onde deu, essa dedicação para que esse evangelho pudesse chegar e sermos salvos através dessas boas novas. Nós estamos vivendo hoje, presta atenção porque isso é muito sério, hoje estava conversando com vô, com vó, com pai, com mãe, nós estamos vivendo uma geração que pensa que a vida é pronta, que tudo é meio pronto, a geração dos nativos digitais. Pensam alguns que a vida é uma trilha sonora, e um filminho de poucos segundos, às vezes, no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social, e não sabe talvez quanto aquela pessoa pagou o preço, para que tudo aquilo chegasse, ou estivesse pronto. Não sabe o preço de nada, sabe em quanto é 5 mil reais, mas não sabe o valor de 5 mil reais, porque não valorizam pessoas, e não valorizam coisas, mas se autovalorizam, o seu ego brilha, o seu ego é maior do que tudo, Deus está para me servir. Os meus pais e minha mãe, né, o meu pai e minha mãe, eu não pedi para nascer, né, então eles têm que dar conta de mim, eles têm que fazer isso, da onde já se viu uma mãe fazer, minha mãe tem que dar, o meu pai tem que dar atenção, amo mais isso do que eu, e começa com um discurso totalmente assim.
não valorizam, escutam, olha só, escutam qualquer pessoa que escutam passa a acreditar. Acreditam mais num filho do diabo do que no pai e na mãe que os criou e deu de tudo. Esse é uma grande frustração e tristeza que alguns percebem. Porque enquanto eu estou falando, os pais ficam, os que já têm uma certa idade. Olha só, presta atenção no que eu vou ler aqui. Salmo 78, versículo 4, versículo 7 e versículo 8. Olha só, Salmo 78, versículo 4. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que Ele fez. Verso 7, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Verso 8, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Precisamos contar os feitos de Deus, precisamos contar o quanto cada um sofreu, precisamos contar sobre o valor que é fazer o que é correto, e sobre a colheita de todas essas coisas. Esse salmo, ele era cantado nas sinagogas israelitas. Agora, uma geração rebelde, que desobedece a Deus propositalmente, é o que nós estamos vendo. Sabe que está errado e continua errado. E o pior, agora a moda é relativizar. Tudo é relativo, tudo. Daqui uns dias você vai ter que provar que a grama é grama, e que verde realmente é verde, porque a grama pode se sentir azul. Olha para cá, aí Jeremias é jogado dentro de um poço, porque ele ama gay, e ele ama gay como um cristão, ele ama gay com amor de Deus, e por amar gay, homossexual, por amar hétero, adúltero, por amar dependente químico, seja o que for, ele vai falar da Bíblia, e a Bíblia vai falar do começo ao fim, sobre o que Deus condena e sobre o que Deus aprova. Porque senão começam a querer distorcer, daí vira moda, né? A moda é sair do armário gospel. A Bíblia, mas olha só, quem fala essas coisas que eu estou falando, todo mundo fica inquieto, porque aí você é taxado por um monte de adjetivos ruins, que acabam rotulando, porque as pessoas que são ditas pensadores, são as mesmas que ficam só repetindo as mesmas frases, de bilionários que patrocinam essas coisas, de pessoas totalmente anticristãs. Olha o que está acontecendo nessa geração, gente. Se falar que pecado leva para o inferno, se falar que essa geração, que o coração é duro para Deus, rebelde com Deus, amante mais dos prazeres do que a amizade com Deus, você é condenado. Ataques horríveis começam a vir contra a sua vida, ataques de qualquer jeito para tentar destruir a sua imagem. Se falar que aborto é pecado, porque é morte de um inocente, que Deus condena um ventre se tornar um sepulcro, esperneiam, acusam, entortam o nariz, dizem que é um feto, que não é uma vida, que não é um bebê, que não nasceu ainda. Quem colocou isso cientificamente na cabeça de alguém? Que cientista disse isso, se não uma pessoa política apenas, e que recebe por falar essa besteira? Qualquer um sabe, meu irmão, que quando o óvulo da mulher é fecundado, ali se inicia a vida, que 3 semanas depois um coração começa a bater, para vir uma geração de agora e falar que não é vida, que não é bebê, que é um feto. Toda a vida, toda a Bíblia
vai falar que Deus condena quem vai e começa a matar inocentes. E daí, sabe o que acontece? Quem ama vai pregar sobre isso. E vai acontecer como aconteceu com Jeremias. Vai ser acusado de N coisas. De arrogante. Vai ser acusado de soberbo, homofóbico, intolerante. Vai ser acusado de um monte de coisa, porque o relativismo de alguns, a ignorância de alguns, a falta de Bíblia de alguns, o excesso do mundo dentro de alguns, faz eles pensar e serem pessoas totalmente maquiadas e fantoches dentro de templos e em redes sociais. Olha só, alguns pensam até disso, eu faço sexo mesmo que a minha namorada está na igreja, está nos altares, eu faço sexo com meu namorado mesmo, não sou casado, mas eu faço, eu adultero mesmo, se não cuida do marido, pego mesmo, já ouvi falar isso, se não cuida dela, faço isso mesmo, fica lá marcando, eu mexo mesmo, eu pego naquilo que não é meu, deu troco a mais, eu pego mesmo, não tomou cuidado, e ninguém pode julgar tal comportamento, ou reprovar, você não é Deus, já viu isso ou não? Você não é Deus para julgar, só Deus pode julgar, olha para cá, eu vou repetir, só Deus pode julgar, e Deus vai julgar, e eu estou alertando que isso vai acontecer, você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou alertando que isso vai acontecer, meu irmão, esse Deus é Deus de amor, mas a sua palavra também envolve limite e justiça também, eu preciso que você preste atenção, esse Deus, Ele não mudou. Conta um pouco da história de como as gerações chegaram até aqui. Conta um pouquinho, que ninguém, meu irmão, olha aqui, que ninguém nasceu de 2 mulheres e 2 homens. Conta um pouquinho aqui, que nenhuma família vai ser constituída com filhos, oprimindo pais desse jeito. Não é sadio dessa forma, eu preciso que você entenda isso. Conta um pouquinho da tua história, de quanto você sofreu quando foi rebelde. Conta um pouquinho da tua história, de como é bom você escolher um caminho bom e superar os erros, como nós temos a colheita de tudo isso, e aonde nós vamos parar. Foi superando comportamentos ruins, e se apegando em valores de Jesus, que vivemos o que vale a pena. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém, meus irmãos? Eu preciso que você entenda que essa geração, eu quero que você entenda que quando eu estou falando essa geração, eu também não quero generalizar, não é isso. Está se levantando missionários incríveis, crianças, jovens incríveis, eu não quero generalizar. Mas você está entendendo o que está acontecendo na mídia, rede social, nos meios de comunicação, nas escolas, em várias faculdades, em vários lugares. Você está entendendo o que eu estou falando? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, por isso que eu preciso falar. Olha o sofrimento dos nossos avós, dos nossos pais. Nós não podemos ignorar que foi através da simplicidade que eles sobreviveram. Através da simplicidade que eles sobreviveram. Já viu isso aí ou não? Você lembra como que os templos, talvez você já ouviu como que eram os templos 50 anos atrás, não é muito tempo não, 80 anos atrás, aquelas tendas de pau a pique. Você deve ter ouvido essas histórias de pessoas que chegavam com enxada, deixavam a enxada, deixavam a sua ferramenta no canto e iam cultuar a Deus, depois de andar ou caminhar longas distâncias, sem estudo nenhum, sem saber ler, mas repetiam versículos bíblicos, de tanto que ouviam, princípio, sabedoria, e hoje o conhecimento tem aumentado absurdamente, porém não há sabedoria. Essas pessoas simples,
eles nos ensinaram que a insistência fez com que eles sobrevivessem e tivessem história para contar. Eu não vou porque tem que pegar ônibus. Já viu isso aí? Eu não vou porque tem que ir a pé. Eu não faço porque as pessoas não reconhecem. Já viu isso? Pastor, sabe o que eu prego? Estão me criticando porque eu preguei a palavra, estão falando um monte de besteira, olha aqui, coisa e tal. Então, glória a Deus que é só palavra. Antigamente, meu irmão, degolavam. E lá no Oriente estão fazendo isso ainda. Olha só. A insistência fez com que eles tivessem histórias para contar. A insistência, a simplicidade deles, fez eles superarem tudo, meu irmão. E chegarem até hoje, criando família, contando até para os netos, e vivos até hoje. Meu irmão, se toca. Não é tortura lavar louça, não. Não é tortura arrumar a cama, não. Não é tortura tomar banho de no máximo 10 minutos. Como alguns dessa geração reclamam. Que são abusados. Porque talvez um pai e uma mãe pede para que a pessoa tenha a própria vida organizada, o próprio quarto organizado, as próprias coisas organizadas. Escute os seus avós, os seus pais, porque eu repito, o Google não vai ensinar isso. Não permita, olha para cá, não permita ser escravo do conforto. Conforto é bom. Reconhecimento é legal. Ajuda é importante. Mas não seja escravo disso. Você é um missionário de Deus. Só alguns falaram amém. Não permita que coisas negativas, memórias ruins, estraguem o seu momento ou o seu futuro. O apóstolo Paulo diz algo bem interessante em Filipenses 3, do 13 ao 14. Ele diz assim: uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o plano da soberana vocação de Cristo Jesus em mim. Eu não posso me deixar intoxicar pela Babilônia, ou mesmo pela geração caída de Israel. Terceiro ponto que me chama a atenção. Olha só, não é Deus, não é o Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui, uma coisa eu faço. Esquecendo-me, eu não estou considerando aquilo. Eu não consigo. Eu posso fazer melhor daqui para frente. E eu tenho um alvo para alcançar. Então ele está dizendo, uma coisa eu faço. Então não é o Espírito Santo que faz. Não é Deus que faz. É uma coisa que eu faço. É uma escolha minha. É uma decisão minha. Lamento tem um tempo. Lamento tem um começo e um fim. Já deu esse tempo de você ficar tanto tempo na cama, se lamentando, porque meu namoro não deu certo, porque aquele noivado em 1963, eu pensei que ia dar, eu estava com o vestido pronto e tudo mais, e não deu certo. Já deu, pelo amor de Deus, pessoas maravilhosas passaram na nossa vida, se foram, mas você está vivo. Eu não estou sendo frio de falar isso aí para você, porque tem pessoas vivas ao teu redor, que contam com você. Mas algumas pessoas fizeram um altar para a sua dor, e veneram constantemente a sua dor, endeusaram o sofrimento. Levanta dessa cama, traga à memória aquilo que te dá esperança. Você tem mais filhos, você tem uma vida. Eu não posso ser injusto comigo mesmo, e eu não posso ser injusto com outros, eu não posso ser injusto com Deus que me gerou. Uma coisa eu faço, a minha mente não vai ser dominada pelas coisas negativas. Mais ou menos assim que Paulo está falando, uma coisa eu faço,
a minha mente não vai ser dominada pelas coisas negativas. Eu tenho um alvo. Ah, errou. Uma vez chegou o irmão, uma vez não, quantas vezes? Pastor, olha, eu errei, pastor, eu fiz isso, aquilo e tudo mais. Coloca a mão no ombro antes de orar, depois de uma conversa. Você não pode mudar o que passou, né? Você está arrependido? Eu estou. Então tem que andar por um caminho de arrependimento. 1 João 1,9. Aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcançará misericórdia. Alcançar significa que é uma nova caminhada. O que te levou a cometer aquele erro? Então vai ter que andar por um caminho diferente. Vai ter que aprender a não ir por aquele caminho. Porque santidade é uma escolha. É uma decisão. É errado aquilo? Pode dar errado aquilo? Então eu vou pelo caminho mais certo ou entendido que eu acredito que é. Não é o mais fácil, é o correto. E o caminho mais curto é o caminho correto. O que Jesus diz, não é? Sobre memória. O que Jesus está falando sobre isso? Sobre não se deixar ativar por pensamentos negativos ou ruins, não se intoxicar. Ele mesmo nos dá essa lembrança, Ele mesmo nos chama para um propósito maior. Jesus diz assim, fazer isto em memória, fazer o que, meu irmão? Se reunir, lembrar do que Ele fez, isso é, não se esquecer que Ele pagou o preço por mim e por você. Não se esquecer que Ele veio para que eu e você fôssemos salvos. Não se esquecer que Ele é fiel e se o ouvirmos, Ele nos garante a eternidade ao seu lado. Memória de que você não está sozinho. Traga à memória aquilo que vai te construir, te dar direção, te fazer sobreviver. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Jesus diz assim, e eu enviarei outro Consolador, o qual o mundo não pode receber, e ele habitará em vós, e estará em vós para sempre. Tenha em sua memória que o Espírito Santo está com você. Ele está em você. Hebreus 7:25 diz que Jesus sempre intercede por mim. Ele sempre intercede por você. Aonde estivermos, Ele está intercedendo por nós. Tenha em sua mente isso, que Cristo sempre está, sempre como nosso advogado fiel. Uma vez Pedro quis falar algumas coisas que na verdade ele não sabia. Ele começou a querer falar algo ali que ele não tinha nem ideia do que ele estava falando. Jesus olha para ele e fala, Pedro, essa noite, Satanás pediu a tua alma, ele pediu para malhar você, como se surra o trigo na eira, mas eu intercedi por você. Sabe aquele dia que você teve um grande livramento? Aquele dia que a serpente mordeu o calcanhar teu? Pois é, Jesus te deu autoridade para você pisar na cabeça da serpente. Você sentiu a picada, mas você pisou na cabeça da serpente. Ele é um ser vencido, mas quem intercedeu por mim e por você foi Satanás. Por isso eu e você não podemos ficar intimidados, porque se trouxermos à memória tudo isso, nós temos autoridade no sangue de Jesus. O Espírito Santo é maior, Ele está em nós podemos estender a mão, nós podemos orar, repreender, e não ficar com aquele, eu não sou digno, né? Eu não sou ninguém, né? Ontem eu chamei meu irmão de bobo, eu sei lá. Ontem eu o Espírito Santo está em você. Vai ficar com essa autocomiseração, essa frescura, essa patifaria. Sabe o que é isso aí? Falta de conhecer a palavra. Lembre-se sempre disso, que você tem alguém no céu que intercede por você, e Ele faz a obra completa nas nossas vidas. Não é? Por que eu digo isso para você? Porque Filipenses 1,6 fala isso. Aquele que começou a boa obra, aquele que te chamou, vos aperfeiçoará até o dia da vinda de Jesus. Então a obra que Ele faz é completa.
É. Eu vou sair do ministério de louvor, porque o Carlos, tá porra aqui. Eu tô porra aqui com o Carlos. Eu não tolero ele direito, eu vou sair. Tá faltando Bíblia mesmo, né? Se o Carlos tem uma presença na tua vida maior do que o Espírito Santo, você está ignorando a Deus. E o teu chamado, você está tornando o teu chamado indigno. Tem alguma coisa ali, eu não sei, alguma coisa ali no ministério de jovens que, eu não me encaixo, sabe? Alguma coisa, o Espírito Santo está ali. Realmente alguma coisa não se encaixa, você tem que entrar pela porta estreita. Você tem que deixar esse orgulho, esse ego de lado e começar a servir. Aí essa penumbra toda vai deixar você. Você vai sair desse breu, dessa escuridão, dessas trevas que deixa você tonto. Mas tem que deixar ele te aperfeiçoar. Porque se esse ego não for tratado, teu ministério, a tua vida, ela vai só ter um pedaço. A hora que chegar a esse ponto do ego ser atacado, o teu orgulho não vai deixar você avançar. Porque você está escolhendo o ego, o orgulho. Chora de raiva, mas não consegue conviver, avançar, pedir perdão, perdoar, seja como for. Quarto ponto que me chama a atenção. Na verdade, a sua mente precisa estar cheia da palavra de Deus, pois ela é resposta para qualquer situação. Uma pessoa que diz que não tem fé, é uma pessoa que tem pouca palavra de Deus dentro de si. Pastor, mas assim, eu não tenho fé, sabe? Eu queria ter tanto fé. Olha o vitimismo, olha se centralizando. Eu queria ter tanta fé, sabe, para que as coisas aconteçam. Eu queria ter fé. Meu irmão, olha só. Porque o seu nível de fé baseia-se no quanto você conhece a Jesus e a sua palavra. Por isso que um jovem, uma criança, pode ter mais fé, muito mais fé, do que muita gente. Muita gente. Por isso que Deus pode chamar menina, menino, para fazer coisas que outras pessoas poderiam fazer e não fazem. Olha só, o livro de Daniel, capítulo de número 11, verso de número 32, parte B, diz assim: porque o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E fará proezas. Porque o povo que conhece o seu Deus, tem intimidade com a sua palavra. O risco é de ter pregadores que não conhecem a Deus, mas conhecem frases de efeito e sabem lidar com o público. Diga aí, faz agora rebola, agora pula. Cabalhota. O risco é de ter um ministério de louvor que não conhece a Deus, que conhece técnica, ritmo, mas não sabe quem está louvando. O teu nível de fé leva você a fazer o quê? Porque quando chega na parte financeira, acabou o nível de fé. Não sobrou nem para devolver o dízimo. E quem diz que dízimo é sobra? Dízimo é aliança com Deus. Mas que falta o quê? Conhecer a Bíblia. Aí vem aquela frase: estou tão desanimado, estou tão desanimada. Falta a palavra. Falta a palavra. Porque a palavra de Deus nos esclarece, nos dá entusiasmo, e ela vai fazer você trazer a memória para você ter esperança, para você avançar, e mesmo no meio da dificuldade, confessar palavras que vão levar você a um condicionamento melhor, mas é de dentro para fora. O que um pastor faz? O que Jeremias fez? Ele foi apenas lembrar sobre a palavra de Deus. Chegou naquela geração, e ele disse: Deus não está aprovando isso, Ele ama vocês, por que vocês estão fazendo isso? Sabe o que isso vai resultar? Vai resultar em sofrimento, vai resultar em separação, vai resultar em dor, vai resultar em depressão, vai resultar num monte de calamidade, vai resultar em suicídio, vai resultar em droga, vai resultar em vida sem sentido, em vazio, em solidão. A proporção em que a palavra foi revelada a Jeremias foi na medida da desgraça que haveria de vir se não mudasse o percurso de suas escolhas. Isso é amor. Jeremias, a todo momento ele se posiciona através do amor de Deus,
falando o que precisavam ouvir. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, muitos fugiriam da sã doutrina. Doutrina significa forma de caminhar, hábitos. Fugiriam da sã doutrina, porque a sã doutrina soaria como e coçaria os ouvidos. Não conseguiriam ouvir, não conseguem ouvir. É irritante, dá sono, não é legal. Porque a Bíblia, ela confronta o hétero, confronta o homossexual. A Bíblia, ela confronta o pai de família, a mãe de família, o patrão, o empregado, o político. A Bíblia, ela confronta quem é adúltero. A Bíblia confronta, seja qual for a forma de pecado. Isso é de Gênesis, Apocalipse. Que ela não quer provar que Deus existe, ela apresenta um plano de salvação por um ser autodestrutivo que é eu e você. A Bíblia está ecoando, não adianta você tentar do teu jeito, isso se chama Torre de Babel, você não vai conseguir chegar até Deus. É confusão, a não ser que o próprio Deus venha e se revele a você, para que... Aí Isaías 53 vai dizer assim, pelas suas pisaduras, nós podemos ser sarados, isso é, seguindo Ele, seguindo os passos deles, nós podemos ter uma vida sarada, uma vida com Ele no céu. Meu irmão, entenda, isso é amor. João Batista parecia muito radical, mas ele veio trazer a mensagem de Jesus, a vinda do Messias para uma geração que não queria ouvir, e que o próprio Jesus disse, uma geração má e adúltera procura um sinal de Deus. Meu irmão, eu te digo, você precisa conhecer a Jesus, então esse enfado vai acabar. Por mais que a crise venha, o teu ânimo ele é renovado. Esse enfado, que enquanto você escuta a palavra de Deus, vê uma agitação, uma vontade de fugir, demoníaca, ele some. E pelo contrário, a empolgação ela vem. Ontem eu estava numa reunião lá com o pastor Rogério, alguns aqui estavam também, né? Fico muito feliz de ter vocês lá. E tudo o que ele falava, eu anotava. Para quem não sabe, né, eu tenho uma limitação de dislexia, como é que chama mesmo quando a pessoa tem não consegue prestar atenção direito? Eu sou hiperativo, mas aquela outra, como é que chama? Déficit de atenção. Eu tenho um déficit de atenção terrível, mas não parece, por causa de esforço. E depois que deu esse agravamento na saúde, aí deu aquela inflamação no nervo central, a dislexia, meu irmão, pra você ter uma ideia, a mensagem de domingo, eu passei o sábado de manhã até de noite preparando, porque eu não conseguia entender o texto. Para você entender o que está acontecendo, eu não conseguia entender, só fale, você está entendendo? Presta atenção, olha só meus irmãos, eu começava a ler um texto ali, o parágrafo, eu chegava ao ponto de eu ler 5 vezes o parágrafo, eu tinha que ler com régua, é assim que acontece, lendo com régua, eu tenho que anotar, por isso que eu escrevo, porque senão a minha linha de pensamento ela foge, por isso eu escrevo os pontos e frases, no momento da inspiração, por isso que eu tenho que estar sozinho, porque senão qualquer coisa tira a minha atenção, você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa conhecer a Jesus. Então, eu estava lá escutando o pastor Rogério, eu levo lá o meu caderno, e eu começo a anotar, senão eu viajo, eu não presto atenção, eu fujo daquele ambiente. Então eu começo a anotar, e já saiu sei lá quantas mensagens ali. Você está entendendo? Se você começar a conhecer Jesus, você vai entender que você não tem limite. Você não tem amor às vezes. Eu não tenho paciência. Não, você não tem amor. E não é um sentimento, é uma decisão. Não, pastor, eu sinceramente, perdão para mim. Não é não consigo perdoar. Você não tem amor. Cristo é amor. Deus sempre se manifestou nas horas certas. E hoje eu trago a memória de que eu não deveria estar aqui, mas foi esse o amor, a misericórdia
de tantos livramentos e tantos perdões na vida que me trouxeram até aqui. Jeremias 29, 11, diz assim, o próprio Jeremias falando, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, meu irmão, corrija o seu rumo e espere em Deus, baseando-se na sua palavra, que alimenta a sua esperança e apacenta para continuar essa jornada esperando algo bom, porque todo mundo que caminha esperando algo bom, caminha melhor, caminha alegre, e não caminha, caminha bem